Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. E se você quiser, você pode acessar sim esse sermão completo. O link já está disponível. E hoje nós temos aqui dois convidados maravilhosos. Nós temos aqui o pregador, pastor Calixto. Ele é primeiro ancião aqui da Igreja Adventista do sétimo dia do Juvevê. E eu tenho aqui também a Maiara. A Maiara, ela é diretora associada dos jovens. Olha só que maravilha. Sejam bem-vindos. Feliz sábado, muito obrigada. Muito obrigado. Feliz sábado a todos os amigos que estão nos acompanhando. Pastor, já está pronto para as perguntas? Vamos lá. Vamos lá. Nós temos então a primeira pergunta aqui, e ela é bem longa, mas olha lá, pastor, vamos ver. Pastor, todas as igrejas mudaram pela necessidade de adaptação humana ao longo do tempo. A IASD não é diferente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque a teologia da nossa igreja não se adapta também. Seríamos uma seita? Pergunta muito relevante, muito boa. Na verdade, eu posso dizer que a igreja nunca foi a mesma. Desde a entrada do pecado no mundo, a igreja sofre influência da cultura. O aspecto cultural muda. A igreja dos dias de Abraão não é semelhante à dos dias de Davi. Dos dias de Davi, não é semelhante às do tempo de Cristo, de hoje. É diferente. Contudo, a igreja muda a cultura, mas a teologia se mantém a mesma. Então a teologia não muda. E isto a igreja adventista preserva, porque ela preserva o princípio bíblico, que é imutável. Tá certo? Então, se outras igrejas mudam a teologia e que mudam de fato, nós não podemos dar esse luxo, ou seja, cometer esse equívoco. Pode-se citar um equívoco, porque a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, né? Hebreus capítulo 13, verso 8 fala: Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então a verdade que foi verdade nos dias de Abraão, ela é verdade nos dias de Paulo e nos dias de hoje. Então Cristo não fez nenhuma adaptação na palavra de Deus quando ele chegou. Ele enalteceu o está escrito. E isto a igreja de Deus na terra precisa valorizar. Muito bem. Pastor, nós temos mais uma pergunta aqui. A segunda pergunta, ela diz assim: seria o livre-arbítrio a negação da onipotência de Deus? Então, nesse caso, eu até descrevi na mensagem de hoje que cada ser humano tem uma cosmovisão, uma visão de mundo, das coisas, de Deus, né, da vida, do próximo. E de acordo com esta visão, nós fazemos até adoração, nós adoramos a Deus. Acontece que esta cosmovisão está corrompida. Corrompida por quê? Porque nós somos um produto do meio em que nós vivemos. E o meio em que nós vivemos está afetado com o secularismo, com muitas coisas. E aí, então, as pessoas têm uma visão de acordo com a mídia, o que passa na televisão, em novelas, etc. E é uma visão equivocada. E aí vem, então, agora o livre-arbítrio. Deus dá livre-arbítrio ao ser humano? Eu vou trabalhar não no tema todo do livre-arbítrio, que é importante. No livre-arbítrio, a Bíblia já define de que lado nós estamos. Efésios capítulo 1, verso 4, diz que Deus salvou a todos, quer salvar a todos. Somos chamados, predestinados para sermos dele. Então se perde quem quer. Tá? Esse é um ponto. Contudo, eu descrevi também na mensagem que em questão de adoração, Deus não nos dá liberdade. Deus determina como deve ser a adoração. Por quê? Porque se nós escolhermos o nosso jeito, nós vamos construir bezerros de ouro. Falsa adoração. Então ele determina como deve funcionar a adoração. Por outro lado, agora vamos para a pergunta mais diretamente, né, sobre o livre-arbítrio, não afeta a onisciência de Deus? Deus na sua onisciência, é um assunto bem longo, eu vou tentar bem condensar. Deus na sua onisciência, onipotência, né, onipresença, ele criou os seres humanos pensantes.
que não fossem robô, para não ser robô, pessoas pensantes. E as pessoas pensantes precisam tomar decisões para não cair nesse questão de se vegetar, não ser humano. E aí Deus colocou então o livre-arbítrio pagando as consequências dos atos de cada um. Então, na onisciência dele, ele dá a liberdade de escolha para o ser humano. Mas ele lá na frente diz que vai ter um juízo para julgar as atitudes de cada um. Entendeu? Então, não afeta de modo algum a pessoa que fez essa pergunta. Nós podemos ver vários caminhos que a Bíblia indica, várias referências bíblicas que mostram que o livre-arbítrio que Deus deu é para que o ser humano decida de que lado ele quer ficar, vida eterna ou perdição eterna. Porque se fosse ao contrário, Deus determinando tudo, então aí cairia num problema. Imagina alguém chegar na porta do céu no dia do juízo e falar: Deus, bem que eu queria estar aqui, mas o Senhor não me quis. Lamentável, Deus. Não. Deus, a responsabilidade eu passei para você e você decide, e você decidiu não querer estar aqui. Então eu vejo assim Deus sendo misericordioso e dando essa graça da liberdade. E quem não quer ter livre-arbítrio? Até quem fala em predestinação não quer. Prefere ter liberdade, o livre-arbítrio. Certo? Sim. Maiara, você tem mais uma pergunta, né? Tenho. Então... O pastor falou um pouco sobre a adoração, né? Várias formas de adoração. Nós podemos adorar dentro do louvor, cada um tem um tipo de adoração. Mas na sua opinião, pastor, a adoração, qual é a adoração mais reverente na sua opinião? Olha, eu falei sobre estilos de adoração. Essa pergunta é importante. Falei sobre estilos de adoração. Eu citei que no Antigo Testamento tinha uma adoração, se incluía a dança. Já no Novo Testamento não tem esse item, entendeu? Já muda. Então, nós precisamos, eu penso assim, adorar a Deus na sinceridade, a reverência é um item importante que entra, e nós até falamos sobre isso na mensagem, né? A reverência que Deus requer. Abacuque 2:20, por exemplo, fala sobre isso, a reverência. Efésios 4:30, 31 ali fala que longe de vós esteja algumas coisas, inclusive a gritaria. Então, se está dizendo isso é porque Deus não espera que seja assim, entendeu? Então nós temos vários textos que vão nessa indicação de reverência. Por outro lado, como eu já disse aqui, nós somos fruto da cultura. E é muito interessante ter novidade. E a cultura muda facilmente. Mas nós devemos preservar o princípio da adoração. Adoração com sacrifício, eu mencionei aqui também. Né, dar nossas ofertas, sendo obedientes aos mandamentos e tal. Nós precisamos adorar a Deus. Deus quer ver demonstração disto. Agora, eu teria dificuldade, qualquer ser humano, eu acho que teria dificuldade de dizer a adoração que mais agrada a Deus, a mais badalada ou a mais reverente. Eu estive em 2000 numa sessão da Igreja Adventista Mundial e lá nós vimos pessoas de várias partes do mundo. E nós vimos quando chegou um grupo de americanos, europeus, quando eles chegaram para adorar, para apresentar seus relatórios, etc., eles foram com a reverência, com a etiqueta, tudo certinho e tal. Legal, muito bom. Mas quando vieram outros grupos, como os interamericanos, e outros mais, chegaram, até a música, eu lembro até hoje da música que eles cantaram, Queremos Ver o Rei, e bate palmas. Foi uma coisa assim que me impressionou. Né? Então, nós não podemos engessar, porque a própria Bíblia não engessou. Davi foi lá adorar a Deus com danças, e até a esposa dele reclamou dele, você está aí se mostrando. E ele então falou, não, estou sendo sincero, adorando a Deus, e foi tão repreendido que ele falou assim, então você não vai ter mais filho. A Milca, a esposa de Davi, e ele não teve mais filho, porque ela reclamou dele que ele estava dançando. E então, isso aconteceu, é um fato. Mas, por outro lado, essa seria a melhor formatação, né, de uma adoração. Você vê lá Deus pedindo reverência. E se nós formos no caminho aí dessa irreverência, então nós estamos deixando de lado vários princípios bíblicos.
E deixando, sobretudo, a adoração junto ao trono de Deus, que eu gosto muito, Apocalipse 4, né? Os anjos chegando, os anciãos, os líderes, aqueles que saíram da terra, estão no céu, chegaram perante Deus, se inclinando, tirando a coroa perante os pés de Jesus. Que reverência! Então esse modelo, eu penso que ele ensina muito para nós hoje em dia. Tá certo? Não sei se respondi, mas tentei chegar lá. Pastor, então nos conte, qual é a essência do sermão? Adoração em espírito e em verdade ao nosso Deus. Cada dia, nas nossas limitações, nossas falhas, procurar sempre dar nosso testemunho de ser um adorador fiel a Deus. Não apenas aí de forma teórica, mas de forma profunda, que haja mudança na nossa vida e na nossa família. Desde os nossas crianças, os nossos filhos, netos, todos buscando levar aí a um modelo de adoração sincera, verdadeira a Deus. Eu vim de uma família tradicional, já religiosa, bem zelosa, e eu lembro que um dia o meu pai, ele ensinou muitos valores cristãos, valores morais, tal, para mim, mas um dia ele me ensinou na prática. Eu ainda era criança, tinha talvez em torno de 8 anos de idade, meu irmão já uns 4 anos mais velho do que eu. No momento de uma adoração, que nós estávamos no nosso culto em casa, nós resolvemos dar risada. E já estava na hora da oração. O meu pai foi duramente com uma repreensão disciplinar. Naquele tempo tinha a lei do chicote, né? E ele falou, para Deus não é assim que adora, que fala com Deus. Nunca mais faça isso. E aí deu a surra, nós recebemos aquela boa surra, e eu aprendi a lição no golpe, né? De que não devemos fazer isso. E de fato a Bíblia Sagrada menciona, porque existe a adoração que se chama fogo estranho. Fogo estranho, de qualquer jeito, né? Qualquer estilo, do meu jeito. E a Bíblia fala que adorar a Deus é do jeito dele, de Deus. Nós temos exemplo de Nadab e Abiú, que ofereceram o sacrifício, foram perante o altar do jeito deles. Levaram o fogo que sempre levavam, os sacrifícios que sempre levavam, mas foram consumidos. Por quê? Porque o coração não estava do jeito de Deus. Então isso aí traz para nós lições hoje. Para Deus não é de qualquer jeito que se adora, né? Então o adorador, a igreja tradicionalmente tem o seu modelo de cultos mais tradicionais. Vou citar exemplo, se você analisar as igrejas congregacionais, as protestantes que se chama, né? Poderíamos citar aí batistas, presbiterianos e tal, metodistas, vem com a linha mais tradicional de adoração. Tem a pregação, dando valor mais à palavra e reverência, mas nós temos aí, a partir do final do século passado, já entrou um movimento diferente, o pós-modernismo, pentecostalismo pós-moderno, e trazendo o quê? Trazendo mais ritmos de gritarias, né, dons de línguas e etc. E são requisitos aí que eles dão valor, e inclusive a igreja se tornou um fenômeno para o mundo, né, nessa linha. Mas aí, se a gente analisar a deficiência, é o estudo da palavra. Não tem mais tanto estudo da palavra. Já é mais coreografia, já é, né, gritar e etc. Então, a igreja adventista vai pelo caminho mais tradicional. E isso é bíblico? É bíblico. E isso tem sido importante para nós, como cristãos, pelo que a Bíblia menciona? Com certeza, né? Mais reverência. Então, em essência, temos um Deus para ser adorado no templo do nosso coração. E fazer na sinceridade, na reverência e no respeito, nós poderemos ter o galardão com certeza, né? Porque Deus está chamando adoradores para estar com Ele por toda a eternidade. Muito bem. Pastor, agradeço a sua participação. Maiara, também agradeço a sua participação. Pastor, faz a oração então, por favor? Posso fazer, sim. Nosso Deus maravilhoso, nosso Pai querido, renovamos a nossa alegria, porque estivemos na Tua presença, adorando o Teu nome, e a nossa alegria estar aqui agora.
Que o Senhor possa ajudar a cada ser humano, cada pessoa, nós que aqui estamos, os nossos ouvintes que vão nos ouvir, para que tenham o desejo de adorar a Deus em espírito e em verdade. Sabemos que existem duas forças. O Satanás está clamando adoração, como tentou enganar a Jesus. Mas Jesus disse que adora-se ao Pai, culto somente a Ele, a Deus. Que sejamos adoradores assim. Graças te damos por todos os favores, por todas as bênçãos e por querer estar conosco por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.